Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos a este curso voltado para a sua revisão final à Advocacia Geral da União. Meu nome é Renato De Preto, nós estaremos juntos para esta breve revisão a respeito de direito tributário. Pois bem, sou juiz de direito no estado de São Paulo, vou tentar te ajudar, inclusive diante das últimas provas 2004, 2007, 2010, 2012, 2015, voltadas à Advocacia Geral da União, à Procuradoria Federal e à Procuradoria da Fazenda Nacional. Nós verificaremos aquilo que mais tem incidido em relação à nossa matéria. Então, sem delongas, a gente já começa com a questão pertinente aos impostos residuais da União. O artigo 154 da Constituição Federal, por exemplo, ele foi cobrado na prova do ano 2010. Lembremos, a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Nós precisávamos recordar para esta prova que os impostos residuais da União, quando eventualmente forem instituídos, eles demandarão lei complementar federal. A regra é a criação dos tributos por intermédio de lei ordinária. Todavia, aqui nós estamos diante de uma das exceções. Por quê? Porque os impostos residuais da União, eles exigem lei complementar para a respectiva criação. Outros dois dispositivos que se conversaram em prova do ano de 2010, envolvendo a competência tributária dentro dos territórios. Nós temos então na tela o conteúdo dos artigos 18, parágrafo 2º e 147. Vejam, pelo primeiro deles, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração a Estado de origem serão reguladas em lei complementar. A primeira coisa era a lembrança também de que os territórios federais eles serão criados, eles serão transformados em Estado ou reintegrados a Estado por intermédio de lei complementar federal. E o segundo ponto, aquele mais próximo até, direito tributário. O que acontecerá com a competência tributária dentro do território? E aqui até aquela breve lembrança. Nós não temos na atualidade territórios, mas existe a possibilidade de criação dos territórios por intermédio, como acabamos de ver, de lei complementar federal, e se instituído, se criado um território, esse território ele fará parte da União, será uma autarquia federal. Logo, dentro do território, quem tem competência para os impostos, tributos federais, é a própria União. Igualmente, a União tem competência para os tributos estaduais. E se esse território não estiver dividido em municípios, ainda a União terá competência para os tributos municipais. É isso que a gente verifica no artigo 147 do texto constitucional. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Então, a União, no território federal, só terá competência para os tributos municipais se o território não for dividido em municípios. E vejam, a União nos territórios sempre ostentará competência para os tributos, para os impostos estaduais. E por fim, até para fins de lembrança, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Na realidade, o Distrito Federal tem a denominada competência tributária cumulativa ou múltipla. Por que competência tributária cumulativa ou múltipla? Porque o Distrito Federal ele tem a competência tanto de Estado como dos municípios. Afinal, por força do artigo 32 da Constituição Federal, o Distrito Federal ele não pode se subdividir em municípios. Muito embora não possa subdividir em municípios, ele tem, repito, até por força do parágrafo 1º do artigo 32 da Constituição Federal, competência dos estados e dos municípios. E no plano do direito tributário, a gente aplica essa ideia. O Distrito Federal ele tem competência para os tributos estaduais e para os tributos municipais. Por sua vez, outro dispositivo de relevo que teve incidência na prova de 2015, na realidade, é um conjunto de artigos do Código Tributário Nacional que se relaciona esse conjunto com a competência tributária. Aqui nós estamos falando dos artigos 6º, 7º e 8º, cobrados, portanto, na prova de 2015. Começando pelo primeiro deles,
pelo artigo 6º do Código Tributário Nacional. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados, nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e observado disposto nesta lei. Parágrafo único é que foi exigido. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público, pertencerá à competência legislativa daquela que tenham sido atribuídos. Na realidade, nós precisamos aqui nos recordar que não é porque um determinado tributo ele é objeto de repartição de receita tributária que a competência tributária se desloca. Claro que não. Então imaginemos as duas situações de repartição de receitas tributárias federais previstas no artigo 157 do texto constitucional. Ali se fala que a União deverá distribuir 100% do imposto de renda retido na fonte com os estados, com o Distrito Federal, com as autarquias e com as suas fundações. E da mesma maneira, 20% dos impostos eventualmente criados com base no artigo 154, inciso 1º, e aí nós estamos falando dos impostos residuais, 20% dos impostos residuais deverão ser distribuídos entre estados e Distrito Federal. Não é porque nós temos essa repartição de receitas tributárias estabelecida no artigo 157 do texto constitucional que a competência tributária da União para tais impostos, imposto de renda na primeira hipótese, e impostos residuais na segunda hipótese, que essa competência tributária se desloca, sai da União. Muito pelo contrário, a competência tributária, que é a aptidão para se criar e abstrair tributos, continua pertencendo à União. Outro dispositivo, artigo 7º do Código Tributário Nacional, porque ele estabelece que a competência tributária é indelegável. A criação de tributo não pode ser delegada, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Então, vejam, competência tributária, aptidão para se criar tributos. Lembre-se, competência tributária, criação de tributos, sempre indelegável. O que pode ser delegada é a capacidade tributária ativa. Capacidade tributária ativa compreende esses verbos dispostos aqui no caput do artigo 7º do Código Tributário Nacional. O que pode ser delegada é a arrecadação, é a fiscalização dos tributos. Então, por exemplo, a União amanhã poderá criar o imposto sobre grandes fortunas, só ela, e ela poderá delegar a arrecadação, a fiscalização, a cobrança do imposto sobre grandes fortunas a um outro ente federado. E a propósito, essa possibilidade de delegação da arrecadação, da cobrança, pode acontecer inclusive para pessoa jurídica de direito privado, como estabelece o parágrafo 3º do mesmo artigo 7º do Código Tributário Nacional. Então vejamos, parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência o cometimento à pessoa de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Então, fechados? Competência tributária, criação de tributos, indelegável. Cobrança, arrecadação de tributos, delegável. E o artigo, no caso, que a gente tem na sequência, ele dispõe sobre a taxa de fiscalização. Vejam que essa questão ela foi objeto da prova do ano de 2004. Em 2004, o que aí se requereu? A lembrança em relação à taxa de polícia ou taxa de fiscalização. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: taxas em razão do exercício do poder de polícia, primeira modalidade, taxa de polícia, sinônimo a taxa de fiscalização, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, segundo a modalidade de taxa, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então é até interessante nessa metodologia ativa, a gente age de acordo com a provocação do examinador, até para verificar aqui qual é o conteúdo de relevância, aquilo que tem incidido corriqueiramente nas provas da Advocacia Geral da União, Procuradoria Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, e esse dispositivo, ele nos leva, portanto, a essa dupla dica. A dica de que a taxa
ou será uma taxa de fiscalização, mesma coisa, taxa decorrente do exercício do poder de polícia, também denominada taxa de polícia, ou em segundo lugar, nós poderemos ter uma taxa de serviço público, sempre com aquela lembrança. Só um serviço público específico e divisível é que poderá ensejar a criação e cobrança de uma taxa. Serviço público prestado universalmente, como a taxa de iluminação pública, ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo, porque na iluminação pública nós não temos um serviço público específico e divisível. Quanto à taxa de iluminação pública e sua inconstitucionalidade, talvez mereça aí a sua revisão o conteúdo da súmula vinculante número 41. Na sequência, uma outra espécie tributária já exigida em prova para a AGU, PFN, Procuradoria Federal, foi a contribuição de melhoria. Então, no ano de 2004, a lembrança do artigo 81 do Código Tributário Nacional é que se fez necessária. E aqui nós temos a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas, de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Aqui a maior lembrança era exatamente essa recordação de que a contribuição de melhoria, como uma espécie tributária, ela exige execução de obra pública da qual decorra valorização imobiliária. Então não é toda obra pública que poderá ensejar a criação e cobrança de uma contribuição de melhoria. Só aquela obra pública da qual decorra valorização imobiliária. Então não é qualquer ganho, né? Por quê? Porque aí há necessidade de que a valorização seja imobiliária e essa valorização imobiliária tenha decorrido da execução de uma obra pública. Então até aqui. Talvez valha a lembrança também de que, por força do artigo 145 da Constituição Federal, nós temos 3 espécies tributárias em tal dispositivo: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Quanto a essas 3 primeiras espécies tributárias, a competência tributária é comum. Eu posso ter impostos federais, estaduais, distritais e municipais, idem quanto às taxas, e da mesma maneira em relação à contribuição de melhoria. Por sua vez, artigo 148 da Constituição Federal, uma 4ª modalidade de espécie tributária, referente aqui aos empréstimos compulsórios. Lembremos, empréstimo compulsório é uma 4ª espécie tributária. Além daquelas 3 do artigo 145, nós temos essa 4ª modalidade, então é indiscutível que, à luz da Constituição de 1988, os empréstimos compulsórios possuem natureza jurídica tributária, e da mesma maneira, nós temos uma 5ª espécie tributária, que é a referente às contribuições especiais estabelecidas nos artigos 149 e 149-A, também da Constituição Federal. Quanto aos empréstimos compulsórios, a União, mediante lei complementar. Então, os empréstimos compulsórios, eles são de competência exclusiva, privativa da União. E os empréstimos compulsórios só poderão ser criados mediante lei complementar, se a competência da União, lei complementar federal. E a União poderá, por lei complementar federal, instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. E 2, no caso de investimento público de caráter urgente, relevante de interesse nacional, observado o disposto no artigo 153-B. Chamo sua atenção que a primeira hipótese, então, empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública de guerra externa ou sua iminência, essa primeira situação não observa nenhuma das anterioridades tributárias. Nem a anterioridade tributária anual ou de exercício financeiro, no 153-B da Constituição, nem a anterioridade tributária mínima ou nonagesimal, por sua vez, estabelecida no artigo 153-C da Constituição. Vale dizer, o empréstimo compulsório, criado com base no primeiro inciso do artigo 148 da Constituição, uma vez publicada a Lei Complementar Federal, ele já pode ser exigido de imediato.
A segunda hipótese, de investimento público, quero que você tenha muito cuidado na hora da prova, porque embora com esses qualificativos, investimento público urgente, investimento público relevante, nessa hipótese, as duas anterioridades, tanto a B e a C, tanto a de ano como a mínima ou de 90 dias, as duas anterioridades tributárias devem ser cumpridas. Só lhes recordo que aqui não aparece textualmente a linha C, porque na redação originária da Constituição não havia a anterioridade tributária mínima ou nonagesimal do 153C da Constituição. Tal anterioridade tributária foi introduzida só em 2003 por meio da emenda constitucional número 42. Ainda sobre espécies tributárias, então até é bom, né, a gente se pautar pelo conteúdo das provas pretéritas. Em 2007, o que se exigiu? A natureza jurídica da contribuição previdenciária. E vejam, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, 2, de intervenção no domínio econômico e 3, de interesse de categorias profissionais ou econômicas. As contribuições previdenciárias, elas se enquadram em contribuições sociais. Então é o seguinte, por força do artigo 149, quando ali se fala em contribuições sociais, nós temos as contribuições sociais gerais, que são aquelas destinadas a áreas sociais, diferentes da Seguridade Social, porque é o seguinte, contribuições sociais são contribuições sociais gerais e de Seguridade Social. Uma contribuição de Seguridade Social é aquela contribuição destinada às áreas de atuação da Seguridade por força do artigo 194 da Constituição. Então, Seguridade Social equivale à saúde, assistência e previdência social. Uma contribuição previdenciária, portanto, é uma contribuição social. É uma contribuição de Seguridade Social. Toda contribuição diferente dessas três áreas de atuação da Seguridade Social, não abrangendo saúde, assistência ou previdência social, será uma contribuição social geral. De forma resumida, o artigo 149, portanto, ele estabelece três contribuições que têm natureza jurídica tributária de competência federal. Contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico, a gente usa até a sigla CID, CIDE, contribuição de intervenção no domínio econômico, e a contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, também denominadas contribuições corporativas. E uma outra contribuição especial, exigida em prova do ano de 2015, foi a CIP. Como assim CIP? A contribuição de iluminação pública. E cuidado, hein? Cuidado! A CIP, a contribuição de iluminação pública, ela não é de competência da União. Ela é de competência dos municípios e do Distrito Federal. Tanto é que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1º e 3º, sendo ainda facultada a cobrança dessa contribuição a que se refere o CAPT na fatura de consumo de energia elétrica. E aqui é até interessante do ponto de vista histórico. Falei para vocês rapidamente, aí há algum tempo, que a taxa de iluminação pública, por revelar, por explicitar um serviço público prestado universalmente, não pode ser cobrada mediante taxa. Temos até a súmula vinculante número 41 do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública. O que aconteceu depois dessa inconstitucionalidade? Efeito backlash, reação legislativa. Por meio de emenda constitucional, houve a instituição não de taxa de iluminação pública, mas de contribuição de iluminação pública, esta sim constitucional. Falando agora sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar. Com aquela recordação, limitações constitucionais ao poder de tributar, nós estamos diante de uma expressão genérica, com duas espécies, os princípios e as imunidades tributárias. Em primeiro lugar, princípio da capacidade contributiva, que foi objeto de questionamento na prova do ano de 2004. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal
e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Bom, aqui é o seguinte, pelo princípio da capacidade contributiva, deve-se levar em consideração o quê? Deve-se levar em consideração a capacidade econômica do contribuinte. Quanto maior a capacidade econômica do contribuinte, maior poderá ser a tributação. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor a capacidade econômica do contribuinte, menor deve ser a tributação. Um outro dispositivo importante, incidente, por sua vez, na prova do ano 2007, foi o princípio da progressividade fiscal no IPTU. Artigo 156, parágrafo 1º da Constituição. Seu inciso 1º aí alterado pela emenda constitucional 29 de 2000, sem prejuízo da progressividade no tempo, há que se refere ao artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, que é a progressividade extrafiscal, o imposto previsto no inciso 1º do artigo 156, competência dos municípios e do Distrito Federal, IPTU, ele poderá ser progressivo, em razão do valor do imóvel. Tome cuidado comigo. Tome cuidado aqui, ó. Progressividade fiscal do IPTU. Possível? Possível. Desde a emenda constitucional 29 de 2000. Acabamos de ver. Inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição Federal. Cuidado por quê? Porque a progressividade fiscal do IPTU deve levar em consideração o valor do imóvel. E o que é que caiu no ano 2007? Ali se estabelecia a progressividade fiscal do IPTU de acordo com o número de imóveis. Não há previsão para essa progressividade fiscal do IPTU, levando-se em consideração, tendo como parâmetro o número de imóveis. Portanto, estava errado o enunciado naquela ocasião. Por sua vez, nós tivemos, no ano de 2015, questão aplicada e referente ao princípio da legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária na Constituição, ele se revela no inciso 1º do artigo 150 da Constituição. Artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido a todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Poxa, mas será que o princípio da legalidade tributária, de fato, só abarca essas duas expressões, esses dois verbos? Só há necessidade de lei em direito tributário para exigir ou aumentar? Resposta: não. O rol é muito maior. Nós temos necessidade de lei em direito tributário para as hipóteses estabelecidas em rol taxativo do artigo 97 do Código Tributário Nacional. Então, partamos para sua lembrança. Somente a lei pode estabelecer a instituição ou a extinção de tributos. Então, veja, olha o paralelismo das formas. Eu preciso de lei para criar. Eu preciso de lei para extinguir tributos. Eu preciso de lei para aumentar, majorar. Preciso de lei para reduzir. Eu preciso de lei para estabelecer, definir fato gerador da obrigação tributária principal, que é pagamento do tributo ou da multa tributária, o seu devedor, sujeito passivo. Eu preciso de lei para fixar alíquota e base de cálculo. Eu preciso de lei para, quanto às penalidades, combiná-las, e embaixo está escrito dispensá-las ou reduzi-las. E há necessidade de lei para o estabelecimento das hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários. Pois bem, esse ponto ele é relevante, até porque legalidade tributária foi questionada igualmente, foi levada em consideração na prova de 2004 com os seguintes elementos. Olha só, será que o prazo para pagamento ou vencimento do tributo precisa constar na lei? Resposta: não. O que a gente deixou aqui? Desnecessidade. Por que desnecessidade? Porque ninguém encontra em nenhum daqueles incisos do artigo 97 do Código Tributário Nacional uma enumeração, uma previsão de necessidade de lei para a data de recolhimento do tributo, a data de vencimento do tributo. Se o rol é taxativo do artigo 97,
consequência que a gente chega é que esta matéria, prazo de recolhimento do tributo, não precisa constar na lei. E da mesma maneira, o estabelecimento de obrigação tributária acessória não precisa constar na lei. Basta a legislação tributária. Só há necessidade de lei para a definição do fato gerador da obrigação tributária principal. Artigo 97, inciso 3º, primeira parte. As obrigações tributárias acessórias, elas se contentam com mera legislação tributária, cuja compreensão é muito mais ampla. Porque, à luz do artigo 96 do Código Tributário Nacional, legislação tributária compreende a lei, mas não apenas. Pode ser tratado ou convenção internacional, pode ser decreto, e pode ser ainda, podem ser ainda as normas complementares em direito tributário. Então, até mesmo um ato infralegal, como um decreto, ele cumpre legislação tributária e pode estabelecer uma obrigação tributária acessória. Por sua vez, prova do ano de 2015, tivemos a incidência do princípio da isonomia tributária e a teoria do pecunia non olet, o dinheiro não tem cheiro. O princípio da isonomia, ele vem instituído no inciso 2º do artigo 150 da Constituição, e aqui aquela lembrança genérica, necessidade de que os entes federados estabeleçam a tributação para contribuintes de maneira igual que se encontrem em situação equivalente. Então, contribuintes que se encontram em situação equivalente devem ter a mesma tributação. E isso é até suporte, é fundamento que já foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a tributação de atos ilícitos. Claro, atos ilícitos que tenham acontecido no campo concreto. Por quê? Porque o tributo, como a gente sabe, até por força da definição prevista no artigo 3º do Código Tributário Nacional, o tributo não pode se constituir como sanção de ato ilícito. Todavia, o que não pode aparecer como sanção de ato ilícito é a descrição legal. Exemplo, artigo 43 do Código Tributário Nacional. Ali nós não temos nenhuma ilicitude. Ali o que está escrito? Ali simplesmente está escrito que há necessidade de pagamento do imposto de renda por parte de todo mundo que ofere renda ou proventos de qualquer natureza. Agora, se no campo concreto, se na origem remota, se a ilicitude é subjacente fora da lei, isso é irrelevante por força também da teoria ou do princípio do pecunia non olet, estabelecido no artigo 118 do Código Tributário Nacional. Olha aqui comigo, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes. Então, a validade jurídica dos atos efetivamente praticados é irrelevante. Por isso, como nós dissemos, será que um traficante, será que um contraventor, se ele praticar uma ilicitude, como aí no caso, contravenção penal no jogo do bicho, ou a infração penal, o crime de tráfico de entorpecentes, porque mediante essas ilicitudes, eles auferem renda, esses criminosos, esses infratores. Será que há necessidade de pagamento de imposto de renda nessas situações, sob pena desses infratores responderem, inclusive, por crime contra a ordem tributária, por crime de sonegação fiscal? Resposta do Supremo, sim. Ah, não, mas a renda foi obtida ilicitamente. Isso aí aconteceu no campo concreto. Essa ilicitude é irrelevante. O que não pode acontecer é de a lei tributária estabelecer como tributo uma sanção de ato ilícito. Se não aparece na lei, aí o que acontece no campo concreto, novamente, até por força do dispositivo que nós acabamos de ler, o artigo 118 do Código Tributário Nacional, como nós falamos, aqui há irrelevância dessa situação. E por último, no plano constitucional, a gente verifica o princípio da irretroatividade tributária. Ele vem estabelecido no inciso 3º do artigo 150, alinear da Constituição. Então, os entes federados não podem cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então é o seguinte, a grande diferença entre o princípio da irretroatividade e anterioridade tributária, você dá uma olhada nas demais alíneas do inciso 3º do artigo 150, é que o Constituinte usa a expressão vigência para o princípio da irretroatividade. E para a anterioridade tributária, a palavra-chave é publicação da lei. Vigência e retroatividade. Publicação
anterioridade tributária. E na prova de 2015, o examinador ele exigiu essas situações de retroatividade tributária, na realidade, retroatividade tributária no CTN. Por que retroatividade? Porque a lei tributária ela pode se aplicar a fatos pretéritos quando ela é meramente interpretativa, ou para ato não definitivamente julgado, que se refira a infrações, que se refira a multas tributárias. Então guarda isso. Possibilidade, no plano infraconstitucional, de retroatividade da lei tributária. Embora a Constituição não estabeleça a situação de retroatividade da lei tributária, o Código Tributário Nacional o faz. Era isso que o examinador queria em 2015. Em razão do nosso tempo, faremos aqui um breve intervalo e, na sequência, mais dicas para a sua prova da AGU. Só um minutinho.